Gente, então, boa noite. Muito obrigada pela presença. Eu espero que hoje nós tenhamos mais alunos da educação física, porque a gente teve algum problema, alguns não conseguiram acessar na aula anterior, mas a aula está disponível no AVA de vocês, tá? Então, hoje a aula é um pouquinho extensa, mas é uma aula que antecede a semana de avaliação. Então, é muito importante que vocês peguem os conteúdos anteriores e vocês tentem estudar, tá? Eu vou falar um pouquinho da semana de avaliação da prova. Deixa eu só. Tá tudo fechado aqui, os outros microfones. Eu acredito que a maioria já saiba, mas vamos dar só uma passada. A semana de avaliação inicia no dia 20. Começa de 20 e vai até o dia 24. A nossa avaliação vai ser no dia 20. Então, às 19 horas do dia 20, na segunda-feira, inicia a avaliação. Eu já coloquei, já disponibilizei o link no AVA, tá no primeiro encontro na pós-aula. Então, é importante que, terminando aqui a nossa aula, vocês vão lá no AVA e vocês tentem ver se vocês encontram, ver se tem algum problema e tudo mais. Então, porque no dia, às vezes, é mais complicado da gente correr atrás. Então, eu sugiro que assim que terminarmos a aula, vocês deem uma passada no AVA, entrem, peguem o material, estudem, confiram o link. Se possível, vejam se tem como, eu acredito que sim, vocês salvarem o link e enviarem para o WhatsApp de vocês ou para um amigo. Isso é importante, tá, gente? Porque na próxima semana é mais complicado a gente fazer esse tipo de manobra, tá? Então, vamos lá. Alguém quer perguntar Professora, alguma boa coisa? noite. Boa noite, Boa noite. Gabriel. Quem está É falando? Vinícius. Oi, Vinícius. Vinícius, boa noite. Eu vi esse link e aí tava a data de dia 20. Eu até mandei um e-mail para você perguntando, porque eu achei que era uma outra atividade, porque eu não consegui entrar nas outras aulas, né? Porque nas outras aulas anteriores eu não consegui acessar Ah, o entendi. caminho. Então essa é a minha Aham. primeira aula. Aí Ah, nesse caso ok. eu vou ficar com falta nas outras, porque eu tô assistindo pelo YouTube. Não tem problema, Vinícius. Não vai ter falta. Assim, o ruim é que você não estava presente para fazer alguma pergunta, para tirar alguma dúvida. Mas em relação à falta, não vai ter falta. E aí é importante você salvar esse link da prova, tá? Então, você já visualizou o link lá no primeiro encontro, né? Eu abri ele lá e ele falou assim que não dava para entrar. E eu É. até mandei um e-mail, Isso. pode desconsiderar o e-mail lá, que eu tava Ah, perguntando se eu beleza. tinha perdido. Na verdade, gente, essas avaliações online, vocês só vão conseguir entrar na hora, assim, no horário que a gente programou. Então, a partir das 19 horas, não adianta vocês entrarem 18h50, que não vai estar aberto. Deu 19 horas, inicia a prova. Às 19 horas do dia seguinte, do dia 21, a prova fecha. Então, eu sugiro, estava falando aqui com a Ana no início da aula, então, eu sugiro que vocês façam a avaliação no dia 20, porque quem tiver avaliação no dia 21, essa avaliação vai ser transferida para o dia 22, porque dia 21 é feriado, tá? Então, é importante que vocês façam a minha para não acumular. Porque às vezes a gente pensa, nossa, temos 24 horas para fazer, mas se tiver de fazer, faz logo, né? Se é para guardar, a gente guarda dinheiro, a gente não guarda trabalho, né? A gente não acumula coisa que a gente possa se prejudicar depois. Porque às vezes dá um problema no sistema, tem tudo isso que pode acontecer. Então, eu sugiro que dê às 19 horas você já comece a fazer a prova. Não vai estar difícil, a semana passada eu coloquei algumas questões aqui, a gente trabalhou essas questões. Então, assim, vai ser no formato daquelas questões. Tá? Então, quem assistiu às aulas anteriores não vai ter nenhuma dificuldade. Quem não assistiu, que pegar o material, que for ler o material, também não vai ter dificuldade nenhuma, gente. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui o PowerPoint. Quem tiver alguma dúvida, da mesma forma, né, que as aulas anteriores, só perguntar, tá, gente? Deixa eu ampliar. Ó, vamos lá. Continuação, tá? Então, Professora, Oi, pode falar. Márcio da Educação Física, Pode deixa eu te falar, fazer uma Márcio. pergunta. Sim. No meu AVA, eu não estou conseguindo acessar os conteúdos dessas aulas que vocês, professores, estão postando no YouTube, enfim, os links, não está dando acesso para mim ver essas aulas passadas. Márcio, você consegue visualizar o link? Então, eu visualizo, mas ele não está, por exemplo, que nem o link dessa aula aqui, que E está se em você azulzinho que eu clico, entendeu?
Entendi. Olha, e se você copiar e colar depois numa aba da internet? Será que você já tentou fazer isso? Não tentei. Eu vou depois que terminar a aula, eu vou tentar fazer isso, porque eu não tô com de nenhuma aula, na verdade, eu consegui Entendi. acessar. De Porque nenhum professor. então, às vezes, possa ser que isso aconteça. Às vezes, se você, assim, já ouvi de alguns alunos que tentaram pelo link, assim, apertando lá e não deu. Mas aí eles copiaram e colaram numa outra aba e aí deu certo. Tenta Eu fazer isso. vou Mas, de tentar qualquer fazer isso. forma, eu deixei o link do vídeo, né, lá no YouTube e eu também deixei o material, o PowerPoint. Então, assim, até o PowerPoint você pode fazer isso. Copia e cola numa outra aba. Aí, certamente, você deve conseguir, tá? Tenta. Beleza, obrigado. Tá bom? Imagina, que isso. Gente, vamos lá. Então, olha, nós tínhamos finalizado na aula anterior, a gente tinha falado sobre pesquisa, a gente iniciou, na verdade, a pesquisa, e aí nós falamos bastante do método científico, né? Até então a gente tinha falado de método filosófico, senso comum e tudo mais, mas iniciamos na aula anterior as vantagens de utilização dos princípios do método científico. Deixa eu só ver se tem alguém, acho que tem gente querendo entrar aqui. Tem a Amanda. Vamos lá, voltando. Boa noite, Amanda, seja bem-vinda. A prática. Boa noite, querida. Imagina. A prática permite ressignificar a teoria ou mesmo transformar a teoria existente em novas teorias, uma vez que a realidade é dinâmica e as respostas, construídas por meio da ciência, também serão transitórias por serem adequadas ao momento histórico em que foram construídas. Então, gente, não há nada fixo e permanente. É óbvio que, como nós tínhamos falado, a gente tem que seguir um pensamento científico, mas tudo muda, tudo evolui. As coisas não estão engessadas. Então, de acordo com a prática de vocês, possa ser que a abordagem teórica que vocês comecem a seguir no TCC, olha, não está legal, eu não vou colocar um exemplo, eu não vou colocar isso no meu TCC se a minha prática não condiz com essa teoria. Então, vai ser muito mais confortável e instigante para vocês se vocês pararem e vocês refazerem a rota. Né? Olha, isso aqui está antigo, está obsoleto, não está legal. É óbvio que não tem que partir do senso comum. Vocês têm que observar a realidade de vocês, e isso aí vocês podem colocar. Né? Olha, vamos reconfigurar a rota. Eu vou agora pegar uma outra fundamentação teórica que talvez seja mais nova, mais atualizada, porque daí vai condizer, vai andar paralelo com a minha prática. E isso aí vai estimular vocês na prática. É como um médico, imaginem que os médicos, eles estão sempre antenados, né? Isso no desenvolvimento de novas técnicas, de novos procedimentos. Vocês a mesma coisa, gente. Então, na prática de vocês precisam estar visualizando a teoria, olhando a teoria, porque a teoria vai respaldar o trabalho científico, mas aquilo ali tem que estar condizente com o que vocês encontram no chão de fábrica, no trabalho real, tá? Então, as nossas práticas também mudam e se adequam juntamente com as exigências da sociedade, da realidade. Então, tudo muda, né? Quem trabalhou com criança especial há 20 anos, hoje em dia o enfoque é outro. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu só. Eu não sei porque dessa vez está chamando para autorizar a entrada, porque normalmente vocês entram sem precisar de autorização. Bom. Ferramentas, né, da internet. Vamos continuar aqui. Deixa eu só colocar um laser para apontar e vocês conseguirem visualizar. Tá todo mundo visualizando o PPT, né? Sim. Ok, professor. Ok, obrigada. Embora o método científico tenha definido um caminho que permite uma certa semelhança no percurso a ser seguido, as ciências sociais trazem elementos novos ao método científico,
aliás, científico clássico, uma vez que o seu objeto é a sociedade, e em face às suas características, esta não permite uma única forma de interpretação. Então, assim, foi a grosso modo que eu já tinha falado. Nós somos né? Somos heterogêneos, e a sociedade, ela muda. Cada realidade é uma realidade diferenciada, né? Seja assim, dentro do mesmo estado, quem vai trabalhar na escola, seja na mesma escola, quem vai trabalhar na academia, na mesma empresa, na mesma firma, região, país, tudo muda, gente. Agora, imaginemos de um estado para outro, né? De uma vila para outra, Então, assim, as coisas mudam dentro do nosso trabalho. Imagina de um espaço geográfico para outro. Tá? Então, às vezes, o autor daquele livro, ele está condizente mais com a região norte ou com a região sul, né? Aqui no sudeste é diferente. Eu vou até dar um exemplo. Eu trabalhava aqui no estado de São Paulo, não aqui em São José, trabalhava em Taubaté. Então, assim, Taubaté é terra do Monteiro Lobato, né? Interessante que na época, já faz um bom tempo, eu trabalhava na prefeitura, na época a gente usava um sistema apostilado. E essa apostila, ela vinha do sul. Lá no sul, quem ficava nas matas eram os índios, né? Então, por exemplo, o Saci, que é contado, que é descrito no sul, ele tinha característica indígena, porque quem eram os donos da mata? Os índios. Aqui para o Sudeste, assim, para boa parte do nosso país, né, assim, salvo engano, algumas regiões, o Saci, ele era um menino negro, com uma perna só, mas, assim, o Saci era negro. Por quê? Porque é herança da escravidão, né? Ele fugiu de algum lugar, enfim. E quando os alunos lá de Taubaté, né, a terra do Monteiro Lobato, em que em todos os livros ele descrevia o Saci como um menino negro e todas aquelas características, eles ficaram horrorizados. Então, foi um auê. Eles, nossa, mas como assim um Saci índio? Né? Então, para vocês terem uma noção que, dependendo do autor, ele vai escrever o que pertence à região, né? É regionalismo. E com o trabalho de vocês vão ter que focar. Que região que vocês querem? Vocês vão ver isso. Quem está no sexto semestre, eu acho que a ADM está no sexto, está mais próximo, porque no próximo semestre, sétimo, vocês vão começar a fazer o TCC 1. Então, vocês vão ter uma noção desse recorte que vocês terão que fazer no trabalho, né, no macrotema, protema, o problema e tudo mais. Mas isso aqui já começa a ser um aperitivo. Então, vocês vão ter que ter uma noção, vocês vão ter que pegar o macrotema e vocês vão ter que fazer um recorte em cima desse macrotema, né? E aí vai gerar o problema, e mais para frente a gente vai falando a respeito disso. Professora, Oi, pode falar. o que é macrotema? Macrotema, Aninha, quando no próximo semestre, eles vão apresentar os macrotemas para vocês escolherem. Espera só um pouquinho, gente, que tem um pessoal querendo entrar. Espera aí. A Luana. Então, por exemplo, você que é ADM, logística, um macrotema, não sei, imaginemos 4 a 5 macrotemas que eles vão apresentar. Aí, na logística, o que você vai querer trabalhar? Logística vai ser o seu macrotema, mas você vai ter que fazer um recorte em cima desse macrotema. Então, imaginemos que seção de recursos humanos, né? Então, você vai fazer um recorte. O macrotema é aquilo mais amplo e você vai começar a funilar para você pesquisar, porque senão fica tudo muito genérico, né? Fica tudo muito amplo. A sua pesquisa tem que ser limitada, tem que ter foco, tá? Então, o macrotema é aquilo amplo e você vai dar o foco de acordo com o seu problema, de acordo com o seu objetivo, tá? Ok? Ok, obrigada. Imagina. Gente, então vamos, ó. A classificação de pesquisas é algo que eu vou explicar para vocês, eu trouxe inclusive alguns exemplos, mas é importante que, gente, não tem segredo. Isso aqui vocês vão ter que sentar, porque nas aulas anteriores eu trouxe exemplos, então ficou uma coisa mais... foi mais fácil exemplificar. Aqui eu vou dar exemplo, eu vou explicar, mas é necessário que vocês
entendam e percebam os tipos de pesquisa. É óbvio que, na medida que eu for explicando, vocês vão perceber que tem umas que vocês não vão fazer. Na verdade, vocês vão fazer uma, né, que é a pesquisa bibliográfica, né, de referência bibliográfica, que vocês vão ter que se debruçar. Mas é importante que vocês conheçam as outras, porque aqui ninguém vai chegar e finalizar aqui, e mesmo que vocês cheguem e finalize nesse processo, nesse patamar, é importante a gente conhecer, né, os demais tipos de pesquisa. Então, olha, existem várias classificações para as pesquisas, conforme estudos e propostas de diferentes autores da metodologia científica. Portanto, podemos encontrar autores que defendem uma classificação mais moderada, como Ruiz, que classifica as pesquisas em exploratória, teórica e aplicada. Já o Chaves classifica as pesquisas quanto aos fins e aos meios, agregando em cada uma das classificações um conjunto de tipologias. Servo e Bervian classificam as pesquisas em bibliográfica, descritiva e experimental. Gente, vocês vão fazer uma pesquisa bibliográfica, né? O que é isso, professora? Vocês vão ter que ler e vocês vão trazer no trabalho de vocês essas referências. Vocês vão falar o que os autores falaram. Por isso que vocês precisam ler. Tá? Então, assim, ai, que medo. A semana passada a gente comentou muito a respeito disso. Não precisa ter medo, porque aqui vocês não vão escrever nenhuma tese. Vocês vão simplesmente colocar, traduzir, de acordo com o tema de vocês, colocar no papel o que fulano, ciclano, beltrano falou. Então, o que vai fazer esse medo se afastar? O mergulho que vocês vão ter nessas obras. Quanto mais vocês explorarem as obras da fundamentação teórica, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, melhor vocês vão falar. Né? Eu sei que, assim, não é uma coisa tão simples, mas se eu pedir que alguém conte a história da Chapeuzinho Vermelho, vocês vão contar, né? De acordo com a ótica de vocês. Ou dos Três Porquinhos, vocês vão saber contar. E, gente, vocês vão pegar um tema, vocês vão ter que se debruçar em cima de uma pesquisa. Quem é que escreve acerca desse tema? Vão ter que ler, né? Mas ler, não é só ficar ouvindo YouTube, assistindo YouTube, não é só ficar pegando coisas pequenas, não, é leitura. Quanto mais, porque vocês vão ter que se debruçar em cima de uma pesquisa bibliográfica. Tá? Pesquisa bibliográfica não é assistir 1, 2, 3 vídeos do YouTube, né? Vocês se pautarem. A coluna dorsal do capítulo 1 de vocês vai ser em cima de 1, 2 autores, no máximo. Vocês vão ter que ler essa obra. Né? Às vezes, esses 2 autores estão numa obra só. Acabou. Leu, escreveu o que o autor traz acerca daquele tema. Capítulo 1, capítulo 2, a mesma coisa. Imaginemos que o capítulo 3 é o confronto. O que um fala e o que o outro fala. O problema é que o aluno ele não quer se debruçar, ou ele tem milhões de coisas, de outras coisas para fazer, e aí ele fica desesperado na hora da apresentação, né? Na hora da banca, porque o professor vai perguntar acerca da obra, gente, é uma coisa simples. Quem foi a Chapeuzinho Vermelho? Foi uma menina que usava um capuz vermelho, blá, blá, blá. O que o autor tal falou acerca dessa teoria? Quem leu, ótimo, sem pânico. Quem não leu, aí é um problema. Aí começa a gerar pânico, a pessoa infarta, né? É complicada. Para a realização da pesquisa, você precisará definir qual será a tipologia utilizada, e isso está vinculado ao objeto que será estudado. O objeto a ser estudado é o assunto principal, definido de maneira delimitada e apresentado em forma de pergunta. Foi o que eu tinha falado, Ana. Vocês vão pegar um macrotema, que é algo genérico, né? Assim, é um tema de amplitude. Vocês vão fazer uma pergunta que vai virar um problema. E aí vocês vão traçar qual é o objetivo geral, objetivos específicos, justificativa, e a gente vai fazendo um recorte até afunilar, para depois abrir nas considerações finais. Aqui, gente, é uma apresentação do que vocês vão pesquisar para vocês se respaldarem na pesquisa de vocês, né? Na pesquisa científica que vocês vão ter que fazer.
Então, vamos lá. O objeto não aparece de forma imediata aos nossos olhos, mas também não requer anos e anos de estudo para que se possa compreender o que seja. A melhor forma de delimitar esse objeto é ter clareza em relação ao tema que pesquisará. Então, gente, o que é isso? O que é ter clareza? Deixa eu só voltar aí. O que é ter clareza em relação ao tema? É prestar atenção no decorrer dos semestres. Quem está fazendo ADM já estudou, e está aqui no 6º semestre, já estudou muita coisa acerca de administração. Esses temas que serão apresentados para o pessoal da ADM no 7º semestre são temas que perpassaram todo o curso. Então, de uma certa forma, não vai ter nenhum estranhamento. Ninguém vai estudar RH de Marte. Não, porque vocês não estudaram aqui na Anhanguera, né? Então, vocês vão ser apresentados a temas que passearam, né, juntamente com vocês por todas as disciplinas. Então, vocês vão ter alguma noção do que trata esse tema. E aí, de acordo com o estreitamento que vocês têm em relação a esse objeto de pesquisa, vocês vão delimitando. De alguma forma, eu conheço aquele tema. O que eu quero pesquisar? O que eu quero olhar com lupa aquele tema? Aí vocês vão afunilando, tá? Aqui já foi. Gente, aí aqui foi o que eu falei. Vocês vão ter que parar e vocês vão ter que ter uma noção. Aqui eu coloquei alguns exemplos, algumas classificações de pesquisa. Temos aqui a pesquisa explicativa. São pesquisas que visam aprofundar o entendimento da realidade, explicando a razão das coisas. Nem sempre é possível aplicar esse tipo de pesquisa em ciências sociais, por valer-se quase que exclusivamente do método experimental, e que vocês não vão fazer o método experimental. Vocês vão usar essa pesquisa? Não, mas talvez seja importante que vocês conheçam, saibam o que é uma pesquisa explicativa, né? Então, assim, vale a curiosidade. Vocês estão num campo acadêmico e é importante que vocês não delimitem o olhar de vocês. Vocês precisam da amplitude e é por isso que vocês estão aqui, tá? Porque senão a gente trabalharia só o tipo de pesquisa de vocês. Aí vocês saem daqui e vão fazer um após, um mestrado, algum outro tipo de atividade, vocês não sabem, né? E, assim, é até vergonhoso, gente, mas a gente precisa investir na nossa aprendizado, tá? Pesquisa exploratória. O que é isso? São pesquisas que visam aprimorar ideias sobre algum assunto, objetivando criar uma maior familiaridade com o problema. Na maioria das vezes, assumem a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso, tá? É uma pesquisa que você vai explorar, vai aprimorar ideias. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver quem está chamando. Pode falar. Professora. Oi. Eu não sei se para outros alunos está acontecendo isso, mas a sua voz está falhando para mim. Nossa, para mais alguém a minha voz está falando, gente? Está falhando? Aqui tá normal. Tá normal? Tá. Deixa eu só... Quem está falando que está falhando a voz? É a Larissa. Para mim tá falhando também, professor. Ah, tá. Gente, às vezes é problema da conexão. Agora, o pior é que eu não sei se é aqui ou se é aí em relação a vocês, né? Vou tentar falar um pouquinho mais próximo do microfone, porque como para alguns está ok, mas aí o que vocês não entenderem, aí vocês falam que eu repito, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Imagina, que isso. E podem falar mesmo. Professora, Oi, pode você falar. sabe dizer a diferença entre a pesquisa exploratória e a explicativa? Então, é isso que eu estou falando. Que as duas possam utilizar a opinião própria, né? A explicativa, o que visa a pesquisa explicativa? Aprofundar um conhecimento da realidade e vai explicar a razão das coisas. A pesquisa exploratória é aprimorar ideias, você vai explorar um tal tema, para você melhorar, para você ficar sabendo mais sobre algum assunto. Mas, gente, foi isso que eu comentei com vocês. Talvez alguns estranhem,
Porque nas aulas anteriores eu expliquei, por exemplo, a diferença entre ética e moral e tudo mais. Aqui, vocês vão ter que, finalizando a aula, se debruçar, fazer uma pós-aula, tá? Para vocês terem a noção do que é um e do que é outra. Tá? Então, assim, vai ser... Não é o que eu vá falar aqui que vai fazer com que vocês absorvam completamente, né? 100% do que seja isso aqui. Vocês vão ter que passar uma vista para ter uma noção do que é um e do que é outra, tá? Pesquisa descritiva, como o próprio nome diz, são pesquisas que visam descrever as características de determinada população ou fenômeno. Então, assim, é de fato uma descrição. Aqui, de acordo com a característica do nome mesmo, da etimologia, da nomenclatura, dessa tipologia de pesquisa, vocês conseguem ter mais ou menos uma noção do que trata. É óbvio, gente, que não necessariamente eu vou fazer só uma pesquisa descritiva, ou eu vou fazer só uma exploratória, ou só uma explicativa. Alguns autores, eles não concordam com esse tipo de tipologia. Por quê? Porque em alguns momentos eu vou explorar, em outros momentos eu vou descrever. Aqui eu coloquei para fins de vocês realmente reconhecerem, né? Mas não necessariamente, se eu for fazer uma só descritiva, vai ter só descrição. Vai ter exploração também, tá? E vai ter também outros tipos de pesquisa junto. A gente não faz só uma coisa, é mais a título de conhecimento mesmo das tipologias de pesquisa, tá? Aqui eu deixei marcado quanto aos procedimentos técnicos utilizados, as pesquisas se classificam da seguinte forma. Gente, vai ser essa daqui que vocês vão ter que mandar ver. Pesquisa bibliográfica, vão ter que se debruçar. Eu até falo para os meus alunos que o importante é, chegou no primeiro semestre, anota, separa uma pasta no computador e fala assim, puxa vida, esse tema que essa aula tá show de bola. Vai ser, nossa, isso aí eu gostaria de pegar para minha vida. É isso que eu gostaria de fazer, dessa forma. Gente, os assuntos que mais atraírem os olhares de vocês, guardem, que serão sempre necessários. Ah, o professor passou um trabalho X, guarda o embrião do trabalho, guarda o que você mandou para o professor. Em nada você vai precisar jogar no lixo depois. Se aquilo ali mexeu com você, aquilo você vai usar em algum momento, tá? Em algum momento do seu trabalho, você vai usar, nem que seja um recorte daquilo que você falou. Peraí, gente, deixa eu só... Tem alguém chamando ali. Só que agora eu não sei como é que eu faço para voltar. Espera só um pouquinho. Não sei se é aqui. Aqui. Ok, deixa eu só... Ok, gente, vamos lá. Pesquisa bibliográfica. São pesquisas desenvolvidas com base em material já elaborado, foi aquilo que eu tinha comentado, sistematizado, tais como livros, deixa eu só colocar artigos científicos, pesquisas já elaboradas e publicadas. Todos os estudos exigem esse tipo de trabalho, porém, existem pesquisas que são realizadas somente a partir de fontes bibliográficas. Ela é bastante comum em estudos exploratórios. Né? Alguém tinha me perguntado como é que eu vou saber a diferença, e aí foi quando eu falei, há uma mistura, há uma miscelânea de tipologias que eu uso na minha pesquisa. Eu coloquei assim, eu separei para vocês terem uma noção, porque às vezes vocês fazem um concurso, às vezes vocês, até por curiosidade mesmo, vocês precisam saber que há uma separação quanto à tipologia da pesquisa. Mas, de uma certa forma, vocês vão se debruçar na pesquisa bibliográfica. Mas, em algum momento, vocês vão explorar, em outros momentos, vocês vão descrever. Então, assim, não é só isso ou só aquilo, tá? Vamos lá para a pesquisa. Gente, então, olha, pesquisa bibliográfica é o que vocês vão ter que fazer. Só que, olha, não
tomem muito cuidado, não vou falar assim, não façam isso. Vocês já são adultos, mas tomem muito cuidado em relação às referências, né? Procurem sites que vocês tenham confiança. O Google Acadêmico, por exemplo, vale a pena você pesquisar. Eu não sugiro que vocês façam pesquisas em cima de monografia ou TCC de graduação. Eu não sugiro, tá? Eu sugiro que façam em cima de mestrado, doutorado, eles desenvolvem uma tese, né? Na graduação, a pesquisa é bibliográfica, tá? Então, assim, eu sugiro que vocês, se tiver de pesquisar algo que já foi escrito por algum aluno e tudo mais, façam pesquisas em relação a mestrado, tese de mestrado e tese de doutorado. Elas são mais, tem mais substância. Acho que eu consigo me fazer entender. Livro, a mesma coisa. Agora, não tomem cuidado, porque às vezes o aluno fala assim, até na defesa, quantas vezes já ouvi o aluno falar, mas é que o vídeo do YouTube que eu assisti, gente, pelo amor de Dadá, né? Vídeo do YouTube, metodologia científica, evitem, né? Evitem. É estritamente proibido? Não estou falando isso. Não é muito bem digerível, né, pelo professor que está lá avaliando você. Né? Então, assim, se debrucem em cima de livros, artigos científicos, anais de congresso, pesquisas elaboradas e publicadas, mas de cunho de mestrado e doutorado. Então, tome cuidado com isso, tá bom? Mas, deixei até em amarelo para vocês, mas é isso aqui que vocês vão ter que fazer, tá? A pesquisa de vocês é uma pesquisa de cunho bibliográfico. Pesquisa documental. São pesquisas que utilizam fontes documentais para a construção do entendimento sobre o objeto de estudos. Vale-se normalmente de material que ainda não recebeu tratamento analítico ou outras fontes documentais, tais como publicações em diário oficial, registros oficiais de uma organização. Gente, aqui eu coloquei a título de conhecimento. Vocês não vão fazer uma pesquisa documental, tá? Talvez para alguns esteja dando alguma interferência por conta da oscilação da rede. Pesquisa experimental, são pesquisas que, a partir de um determinado objeto de estudo, selecionam as variáveis capazes de influenciá-lo. A mesma coisa, eu coloquei a título de conhecimento, né? Definindo formas de controle, de observação. Então, olha, eu coloquei até um exemplo de pesquisa experimental. O que é que se faz numa pesquisa? Oi. Pode falar. Você pode repetir de novo, desde a parte do pesquisa experimental, porque está falhando o áudio. Tá, eu imaginei mesmo, porque deu uma mensagem aqui para mim. Eu coloquei um exemplo, vai ficar mais fácil de vocês entenderem, de pesquisa experimental. Então, olha, etapas do planejamento da pesquisa experimental. Vocês vão ter um problema, né? Primeiro, vocês têm um problema, né? Porque qualquer coisa é um incômodo, né? Se vocês não tiverem um incômodo, não vai rolar pesquisa, né? A pesquisa parte de algo que vocês querem mostrar. Então, houve um problema. Aí eu começo a pensar, quais seriam as minhas hipóteses para esse problema? Ela pode ser aceita ou pode ser refutada. Refutada e não aceita, né? Depois, operacionalização das variáveis. O que pode acontecer? Imagine o detetive. Né? Então, assim, será que isso aí é possível? Será que isso aí não é possível, de acordo com a minha hipótese? Definição do plano experimental, porque é uma pesquisa experimental. Determinação dos sujeitos, quem é que vai fazer parte dessa experiência e tudo mais. Determinação do ambiente, coleta de dados, análise e interpretação de dados, redação do relatório. Gente, como eu tinha falado no início, quando eu cliquei aqui da pesquisa experimental, vocês não vão fazer essa pesquisa. Aqui vocês vão fazer essa daqui, é a bibliográfica, tá? Eu coloquei a experimental para vocês terem uma noção do que é uma pesquisa experimental, tá? Você vai a campo.
né? Então, você vai realmente experimentar e você vai defender a ideia. Você vai coletar dados, você vai fazer um relatório depois. Imaginem IBGE. Imaginem uma pesquisa que vocês vão a campo. Não é o que vocês vão ter que fazer, tá? Quantas pessoas morreram pelo Covid-19, né? Eu tenho um problema, eu preciso saber. Morreram 900, né? Mas em que condições? São as variáveis. Como é que nós faríamos definição do plano experimental? Nós iríamos trabalhar em cima de quais sujeitos? Né? Os sujeitos aqui são pessoas novas, são pessoas de mais idade, são pessoas que estão já em hospitais, né? Determinação dos sujeitos. Porque daí a minha pesquisa vai focar no idoso, no jovem, no de meia idade. Em que ambiente? Eu não posso fazer uma pesquisa que fosse para ser feita em todo o Brasil. Nossa, quando que eu iria acabar? Né? Então, vamos fazer no município de São José dos Campos, ou vamos fazer em Taubaté, ou vamos fazer no litoral, né? Caraguá, Ubatuba e tudo mais. Eu vou agora coletar os dados, vou passar nos postinhos, vou passar nos ambientes, né, que eu pudesse coletar esses dados. É na prefeitura, onde é que eu vou? Né? Vou no necrotério, que laudo que saiu e tudo mais. Eu vou interpretar os dados que eu coletei. E aí eu vou colocar a mão na massa, vou fazer minha redação, vou fazer o meu relatório, tá? Então, assim, é coisa que eu pus aqui, porque a título de conhecimento, mas vocês não vão fazer esse tipo de pesquisa. Mas é importante que vocês conheçam, sim, até porque vocês estão fazendo um trabalho acadêmico. Então, é necessário que vocês saibam. A pesquisa ex post facto, o que é isso? Buscam estabelecer as relações entre as variáveis e suas consequências sobre o objeto de estudo. Então, olha só, eu acho que eu coloquei um exemplo. Isso. Espera um pouquinho, gente. Esse tipo de pesquisa, o que acontece? Até que ponto as pessoas que sofreram de abusos sexuais na infância têm comportamento sexual promíscuo? Então, eu vou fazer uma pesquisa após um fato, né, ex post facto, em um momento da vida dessa pessoa, né, ou dessas pessoas. Então, imaginemos que as pessoas que são promíscuas hoje, que têm um comportamento sexual promíscuo, a gente vai pesquisar se anterior, né, em que época, na infância, sofreram abuso, sofreram violência, né? Isso aqui é um tipo de pesquisa. Em geral, gente, é um tipo de pesquisa voltado mais para a saúde, tá? Mas há também quem trabalha na área de direito, né? É possível também fazer esse tipo de pesquisa, o que não é o caso para vocês aqui da Anguera. É mais para questão de conhecimento, tá? Estudos de corte é desse jeito mesmo, tá? Não coloquei errado, não. São pesquisas muito utilizadas na área da saúde. Referem-se a um grupo de pessoas que tem alguma característica comum, constituindo uma amostra. É pesquisa por amostragem, gente. Talvez vocês conheçam com esse nome. Então, imaginemos aqui uma população, né? Vamos pegar uma amostra dessa população, né, que é a pesquisa por amostragem, que é o corte, exposição ao fator de risco, os expostos, o tempo, eu vou delimitar, e os não expostos, né? Quem foi exposto? A presença de doença, né, os doentes e os não doentes. E aquelas pessoas que também não foram expostas, né, ao fator de risco. Ainda assim, algumas adoeceram e outras não adoeceram. É um exemplo de pesquisa de corte, que é uma pesquisa por amostragem, outros chamam, tá? Tem autores que chamam pesquisa de corte, outros chamam pesquisa por amostragem. Gente, hoje está um pouquinho longo, mas é porque tem bastante informação, então por isso que eu falei logo no início que é necessário que vocês façam uma revista, tá? Revejam o material que eu vou colocar a partir da manhã. Então,
Então, levantamento. São pesquisas cuja característica principal é a obtenção das informações consideradas relevantes, tá? Então, assim, é um levantamento. Estudo de campo. São pesquisas que focam em uma comunidade. Eu vou trabalhar com a comunidade ribeirinha, ou então eu vou trabalhar com aquela comunidade mais periférica, ou com os indígenas. Então, é pesquisa de estudo de campo. Estudo de caso. Visa analisar exaustivamente uma situação dentro do seu contexto real. O objetivo desse tipo de pesquisa é o detalhamento de um ou poucos objetos que tenham as mesmas características. Eu acho que eu coloquei aqui... Então, imaginemos, ó, outra coisa que é importante. Essa pesquisa de estudo de caso nem sempre chega a uma conclusão, tá? Então, imaginemos... Vamos fazer um estudo de caso aqui. Qual o problema da indisciplina na escola? Um exemplo, vamos fazer um recorte de ciclo 2, do 6º ao 9º ano, ou ensino médio, né? Isso aí é um estudo de caso, a gente vai lá trabalhar naquela escola específica, então a gente vai afunilando o nosso olhar, e vai trabalhar com a indisciplina. Um estudo de caso na escola X, com as salas X, Y, Z, ou com a sala X. Aquela sala está me dando muito problema. É que aqui não tem ninguém da psicologia, mas em geral o pessoal faz isso. Estudo de caso com uma sala, né? Somente aquela sala que é, né, a sucursal. Só tem a nata. Então, exemplo aqui, indisciplina na escola. Por que a mesma faixa etária deixa o professor maluco, né? E em um outro estudo de caso, a mesma faixa etária, imaginemos. É uma aula tranquila, uma aula suave, dá para o professor falar, os alunos interagem de uma forma educada e tudo mais. E aqui eles colocam fogo, né? É um estudo de caso. Pesquisa-ação. Eu coloquei até, inclusive, aqui um exemplo da estrutura da pesquisação. Então, na pesquisação, vocês vão planejar a ação de vocês, coletar dado, analisar. As pesquisas, como eu tinha falado, a Ana perguntou, mas assim, elas chega um momento que você fala assim, nossa, mas essa tipologia não é única. Por isso que alguns autores, eles não trabalham dissecando apenas uma tipologia. Então, há em certos momentos, né, em uma certa altura da pesquisa, que parece que você faz a mesma coisa que as outras fizeram. Né? Então, assim, é uma mistura, tá? Pesquisa participante. São pesquisas muito parecidas com a pesquisa-ação. Então, gente, aqui eu até coloquei, a pesquisa participante, ela tem um cunho transformador. Então, assim, a intenção é estabelecer diferenças, né, entre uma coisa e outra, e sugestão para uma possível melhora. Então, assim, tem um cunho transformador envolvendo a distinção entre ciência popular e ciência dominante. Então, assim, há como se fosse uma instrução, né, do que a pessoa tem que fazer para chegar a um determinado denominador comum. Sugiro, então, como eu tinha falado para vocês, que vocês revejam, né, todos os PPTs, tentem rever, porque é importante para a próxima semana, que vai ser a avaliação. Então, vamos continuar aqui, porque só que o que vocês vão se debruçar é na pesquisa bibliográfica. Eu coloquei a título de conhecimento, tá? O tema é assunto central sobre o qual pairam muitas dúvidas. Alguém quer perguntar? Professora. Oi. Eu queria falar. Pode falar. Na verdade, eu queria comentar que a apresentação é o Emerson. Pode falar, eu queria comentar que na apresentação tá falhando, eu não sei se para outros também, só que assim, eu não consigo acompanhar os slides. Ele aparece e logo depois some, então não estou conseguindo ver. Não sei se é só para mim ou se tá para todos assim. Gente, tem para mais alguém tá sumindo o slide? Ou é só para o Emerson? Tá tudo ok para os demais? Vocês precisam me dar um feedback. Ah, tá. Normal. O Emerson, acho que é mais para você mesmo, hein?
O que a gente pode fazer? Eu vou disponibilizar, mais tardar amanhã, Emerson, esse material, eu vou deixar o PPT com vocês, eu vou colocar lá no AVA, e vou deixar também o link para vocês assistirem o vídeo. Então, assim, é uma forma que eu vou ter que, assim, que eu vou fazer e talvez venha melhorar aí a sua situação, porque eu acho que é mais com você. Às vezes é uma questão de conexão, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas já aconteceu de alguns... Pode ser. Então, já aconteceu também, Emerson, de alguns alunos né, vir a acontecer isso, e eles saem e entram na sala. Então, às vezes, melhora. Se ficar realmente intermitente essa situação, você tenta sair e você entra depois, tá? Mas o áudio você consegue ouvir. É só o PPT que está falhando. O áudio dá umas pequenas falhada falhas, mas também, né? dá para acompanhar. Agora, o problema é mais a imagem dos slides mesmo. Ele aparece, mas depois ele some. Puxa, mas tá ok, eu vou tentar sair e voltar de novo, ver se melhor. Tá, mas espera um pouquinho, vai Obrigado, que melhore. professor. Aí, se continuar, você sai e entra, tá bom? Tá joia. Gente, então vamos lá. O tema, ele é o assunto central. Então, imaginemos o trabalho de vocês. Para o pessoal da ADM no próximo semestre, para os demais, né, alguns semestres à frente. Sobre o qual pairam muitas dúvidas. Então, vocês vão ter o tema e vocês vão ter dúvidas. Mas que, por sua generalidade, porque é genérico, o tema é genérico, ainda não permite uma investigação precisa. É necessário também fazer uma busca criteriosa em artigos, livros, revistas científicas, bancos de tese, que eu tinha colocado para vocês, mestrado e doutorado, por favor, de preferência, comunicações feitas em encontros para melhor apropriar-se do conhecimento sobre o assunto. Então, gente, nem pensar em colocar na referência o vídeo do YouTube, só se a pessoa, né, assim, já morreu e aquele vídeo é uma herança que vai ficar para a humanidade, né, e não tem nada publicado em nenhuma outra ferramenta, tá? Então, evitem, né? É estritamente proibido? Não, nada é estritamente proibido. É opcional, né? Mas, assim, em um trabalho de cunho científico, é interessante que vocês usem essas outras ferramentas aqui, tá? Elas vão ser melhor digeridas pelo tutor, pelo orientador e tudo mais. Então, o tema é o assunto central de vocês no TCC, e vocês vão ter que fazer várias pesquisas. Tem gente que está aqui, acho que a maioria, já simpatiza uma área, né? Então, assim, eu vou trabalhar, eu sou da ADM, sou da ADM, vou trabalhar o RH, eu necessito trabalhar RH. Né? Então, eu vou simpatizar uma área. Eu vou trabalhar, sou da educação física. Eu necessito trabalhar o desenvolvimento do atleta, sei lá. Não sei nem como é que coloca, como é que nomeia isso. Ou da pedagogia. Eu vou trabalhar alguns transtornos, né? Ou eu vou trabalhar letramento, alfabetização. Né? Então, vocês já têm temas que vocês se inclinam, parece que não é a gente que escolhe o tema, parece que o tema que escolhe a gente, porque a gente olha e parece que o brilho é outro, palpita, sabe aquela pessoa que está enamorada? Nossa, isso aí mexe comigo. Então, o tema está escolhendo vocês, né? Professora? Oi. No caso, nós que iremos escolher o tema ou a faculdade que vai selecionar para a gente? Então, você vai escolher o tema de acordo com o cardápio que a faculdade oferece. Então, a faculdade vai oferecer um cardápio. Olha, você vai comer carne, você vai comer carne bovina, carne suína e peixe. Aí você vai escolher, tá? Então, assim, tem faculdades que deixam o tema livre. Aqui, na Anhanguera, eles dão um recorte para o tema, né? Assim, não deixa aquela amplitude toda, não. Mas é muito de caso a caso isso aí. A faculdade deixa o tema livre. Às vezes a gente pensa que está livre, mas está mais amarrado, porque o orientador vai delimitando o tema. Nesse caso, eles vão te dar alguns temas, digamos, normalmente eles apresentam 4 macro temas, você vai pegar um tema e você vai trabalhar, você vai ter liberdade de escolher dentre esses 4, 5 temas, para você escolher, e você vai direcionar, mas lembrando que você vai comandar a rota, né? Você pode direcionar de acordo com aquilo que mais você simpatiza. E eles dão
temas pluri, ou seja, assim, eles não dão só um tema específico daquela área, não, eles tentam abarcar várias possibilidades, então, por isso que eu falo que em algum momento vocês passaram por esse tema, né? Então, vocês vão ter opção de pegar aquilo que vocês mais se acharam atraídos, tá? Tá bom. Obrigada, professora. Imagina, que isso. Gente, vamos lá, deixa eu só ver onde é que eu estava. Aqui, continuando. Por exemplo, o relacionamento interpessoal pode ser um tema de pesquisa. Um relacionamento interpessoal. Mas eu sei como é que está lá na minha empresa, então eu quero trabalhar isso. A gente até deu um exemplo semana passada. Mas, gente, dentro desse relacionamento interpessoal, vocês vão fazer um recorte e vocês vão trabalhar a teoria. O que é relacionamento interpessoal? O que acontece em uma empresa, quando, assim, qual a necessidade de você trabalhar com emoções para lidar com pessoas. Então, isso vocês vão se debruçar na pesquisa. Se a pessoa pegar, né, exemplo desse tema, relacionamento interpessoal, né? Ou uma pergunta-problema. Até que ponto relacionamentos nocivos prejudicam o ambiente de trabalho? É o problema. Então, aqui vocês têm o tema, o problema vem em forma de pergunta, né? Interrogação no final. Até que ponto o relacionamento nocivo no ambiente de trabalho prejudica, né? É prejudicial ao bom andamento? Interrogação. Virou problema. O objetivo de vocês, o objetivo geral, aí vocês vão, a partir desse problema, traçando o objetivo, tá? Então, vamos lá. O relacionamento interpessoal pode ser um tema de pesquisa. O marketing pode ser outro. A gestão de informações, mais um. Empreendedorismo pode ser outro, e por aí vai. O tema é assunto central, mas para que ele se torne passível de tratamento científico, precisa ser delimitado. Delimitar, como o próprio nome revela, significa colocar dentro de um limite que torne possível a pesquisa. Imagine que você pretende investigar a administração pública. É enorme, né? Como é que eu vou investigar isso aí? Eu vou ter que delimitar esse meu tema, tá? Então, olha, o que eu sugiro aqui? Aqui, na próxima semana, deixa eu só explicar para vocês como é que vai ser. Nas semanas seguintes, a gente vai continuar nessa outra unidade, e aí a gente vai aprofundar, funilar mais o método científico, tá? Eu sugiro que a gente pare aqui, né, até antes da pesquisa conceituação, porque senão vai ficar muito assunto para vocês, e aí vai dar nó. Vocês não vão saber, vocês não vão nem conseguir saber onde é que vocês vão pesquisar, né? Então, assim, a gente para por aqui. Qual a minha sugestão? Retomem os PowerPoints que eu já passei, que eu já publiquei no AVA. Gente, é necessário. Se vocês, uma coisa que eu falo, se vocês forem rever esses PowerPoints, vocês vão fazer uma boa prova. Porque o que vai cair na prova é justamente o que eu apresentei nos PPTs, tá? Então, assim, a gente pode ficar por aqui e vocês vão revejam lá no AVA. Olhem no primeiro encontro, pós-aula, eu já coloquei o link lá, alguns alunos aqui já falaram que já conseguiram ver, já coloquei um link da avaliação na próxima semana, alguns entraram depois, por isso que eu estou retomando a fala. Então, na pós-aula do primeiro encontro, na aula, está o link de todas as segundas. Na pós-aula vai estar o link da prova, que no dia 20 vai iniciar às 19 horas, tá? Vai finalizar no dia 21, às 19 horas. Então, a gente vai finalizar aqui, revejam todo esse material, já que a gente ainda tem uns minutinhos, né? Revejam o material, deem uma olhada, não precisa ficar se matando, não, tá? Deem uma olhada, que é o que vai cair. Lembrando que a pesquisa de vocês é a pesquisa bibliográfica, então, caso caia sobre
qual pesquisa, qual tipologia de pesquisa vocês vão fazer no trabalho de vocês, no TCC de vocês, pesquisa bibliográfica, tá? Revejam lá o que significa pesquisa bibliográfica. Estou passando aqui. Que é importante. Vai que cai alguma coisa próxima na prova, tá? Eu estou passando para vocês, para a gente retomar, tá? Deixei até em amarelo. Oi? Professora, Oi, pode falar. essa primeira prova, ela vai valer 1000 pontos, certo? Vai Pra valer gente 1000 ter uma pontos, sim. pontuação, né? Isso. Ah, É isso mesmo. Só na segunda prova que eu acho que modifica, Luana. Mas a primeira valendo 1000 pontos, tá? Só que essa primeira prova é a senhora que elabora, mas a segunda prova vem da matriz? Então, devido a isso que está acontecendo, a gente não tem certeza se a segunda prova vai vir da matriz, Luana. De qualquer... Assim, a primeira fui eu que elaborei, sim. Mas a segunda a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer mais à frente. Tá, ok. Obrigada. Tá bom? Então, gente, olha, desejo uma excelente prova para vocês. Revejam, peguem todo o material, tá? Ih, o Edson tá entrando agora. Peguem o material, revejam o material. Vocês ainda têm aproximadamente uns 15 minutinhos, 15, 20 minutinhos. É o momento que eu vou dar para vocês reverem, ok? Se alguém tiver... Eu vou ficar aqui linkada. Se alguém for lá no AVA, não conseguir de alguma forma, vocês voltem que eu vou estar aqui, tá? Vou estar linkada. No dia da avaliação, eu também vou estar online, então se alguém tiver algum problema, pode entrar na sala e não vou dar resposta, é óbvio. Mas assim, se alguém tiver algum problema, eu vou estar na sala e vocês podem perguntar, né? Se vocês podem relatar o que está acontecendo, se alguém tem problema. Um favor que eu peço para os representantes e mesmo para os demais, se vocês conseguirem, gente, entrar pelo AVA e salvar o link, e guardar e mandar para vocês mesmos, não sei, pelo WhatsApp, tentem fazer isso, porque às vezes algum colega na segunda-feira vai que tem algum problema, ou né, se der algum problema no sistema, você já consegue entrar pelo link para fazer a prova, tá? Só que assim, o importante é que vocês entrem sem link, vocês não vão conseguir. E outra coisa importante, a primeira questão eu coloquei lá, vocês vão ver, todo mundo vai ter que estar com RA, tá? Então, professora, mas eu não tenho, sumiu, desapareceu, blá, blá, blá. Gente, se calcem, peguem o RA de vocês, não tem, sumiu, desapareceu, coloquem o CPF, mas seria interessante que todo mundo colocasse na prova o RA, tá? De última hora, eu estou lá, não sei aonde, porque como vocês vão poder entrar com link, eu não sei, vocês podem estar em outro lugar, não sabe o RA? Aí você coloca o CPF, mas seria interessante vocês entrarem com RA. E eu acho que no mais tardar no outro dia, na terça-feira, já publico os resultados, tá? Vai ser coisa rápida. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professora, Podem falar. Amanda, pode falar. eu não sei se você explicou no começo em relação a como vai funcionar a prova, mas eu fiquei sabendo que vai ficar disponibilizada por 24 horas, é isso? Isso. Eu expliquei, Amandinha, no começo, mas não tem problema, eu falo de novo. Na segunda-feira, dia 20, isso vai acontecer com todas as avaliações de vocês. Na segunda-feira, eu vou dar o exemplo da minha. Na segunda, às 19 horas, o link está lá. Se tentarem entrar agora, nem abre. Assim, o link não abre, porque não abre a prova que eu deixei programado para as 19 horas. Então, às 19 horas, você vai poder fazer a prova. Você vai ter até o dia 21, às 19 horas. Eu sugiro que vocês façam quanto antes, né? Abril, já faz logo, não tem nada demais. E aí, se todo mundo fizer, até antes mesmo, eu não vou publicar antes, porque eu vou ter que esperar chegar às 19 horas do dia 21. Então, certamente, eu acho que só na quarta-feira que eu vou poder publicar o resultado. Mas se todo mundo, por exemplo, fizesse antes, na terça-feira, logo cedo, já estaria com o resultado em mãos, tá? Já passaria para vocês. Pode falar. Tem uma dúvida. A prova vai ficar disponibilizada por 24 horas. Mas a partir do momento que a gente clica na prova, a gente vai ter outro tempo para terminar, não vai? Não vai ter 24 horas. Então, Maísa, só se você enviar, por exemplo, só que assim, como essas ferramentas digitais, às vezes, oscilam. Então, às vezes, imagina que você abriu, eu abri, meu filho me chamou, eu vou ter que fazer alguma coisa, sei lá. A prova está lá aberta, né? Em geral, só é para fechar a prova depois que você envia. Se você ainda não enviou,
para a gente que é professor, a prova fica salva, né? Mas eu não sei como é que vai funcionar para vocês que são alunos. Então, assim, a sugestão que eu dou, se vocês teriam que estarem participando da aula às 19 horas da segunda-feira, assim, eu sugiro que vocês já entrem, já façam, já enviem. Só são 10 questões, gente. Eu nem coloquei muita coisa. Então, assim, coloquei 10 questões, dá para fazer. Quem assistiu todas as aulas, gente, vão fazer, assim, de olhos fechados, sinceramente. Quem não assistiu, vai fazer também, só que tem que rever o material. Então, assim, reza lenta, que começaria às 19 horas e terminaria às 19... Assim, vocês teriam todo esse tempo. Mas eu imagino que se houver alguma oscilação, vai que dê algum problema no sistema, isso aí eu tenho medo, sabe? Acho que foi a Maísa quem tinha perguntado. Ok, Maísa? Eu acho que a Camila ia perguntar. Tá bom? Sim, professora. Pode falar, Camilinha. A sua prova vai estar disponibilizada na sua matéria. E todas as outras provas, vai ser tudo junto? Ou cada matéria eu vou ter que entrar no AVA e pegar o link e fazer a prova? Então, a minha vai estar na minha matéria. Agora, por exemplo, às vezes tem aluno que faz 2 matérias. Eu sei que Educação Física, na quarta-feira, eles tinham aula comigo e tinham aula com o Luiz, eu acho, não tenho certeza, mas eles tinham aula depois. Eu não sei se o Luiz vai dar prova dessa aula que ele tinha com os alunos da Educação Física. Então, exemplo, se o Luiz der prova dessa aula, eles vão ter no mesmo dia 2 provas. Então, eles têm que tomar cuidado com isso. Aí eles vão ter que entrar no meu link, na minha disciplina, e depois na disciplina do Luiz, ou vice-versa. Tá? Mas, assim, vocês da pedagogia, a maioria aqui, com exceção da Educação Física, na segunda vai ter prova só comigo. Então, vai estar tranquilo. Gente, outra coisa, na terça-feira, que é dia 21, é feriado. Então, atentem, porque as provas da terça, vocês vão fazer só na quarta, tá? Mas os professores da terça, amanhã eles devem avisar para vocês, tá? Que as provas da terça, vocês vão ter que fazer só na quarta. E aí é complicado, porque daí vai acumulando, né? Por isso que eu sugiro que vocês já façam logo. Provas que eles vão mandar pra gente. É porque no meu estágio, geralmente, eu tenho que mandar as coisas das provas. Eu não sei se, como essa prova vai ser online, a gente vai ter que mandar também. Mas, geralmente, quando tem prova, eu tenho que mostrar lá. Então, certamente, eu acho que a Cibele deve enviar, Camila, para vocês. Algum cronograma de prova. Mas, assim, caso ela não envie, você... Professora. Oi. A Laura já mandou no grupo, tá lá o cronograma da gente, Camila. Então beleza. Então melhor. Obrigada, Sabrina. Professor, tá ouvindo? Pode falar, Márcia. Eu tenho uma dúvida em relação à aula e à matéria. Exemplo, né? Me encontrar aqui. Do assunto principal, né, do artigo. Tema? Isso, o tema. Exemplo aqui, eu vou pegar academia, um exemplo. Esse é o macrotema, certo? Sim. Aí dentro do macrotema, eu quero trabalhar em cima de percentual de idosos que frequentam a academia, exemplo. É isso? Então, o seu macrotema é academia. Eu não sei se eles vão disponibilizar esse macrotema para você. Mas, assim, dentro... Pode falar. Um exemplo. Tem academia, eu vou trabalhar em cima da academia, né? É o que veio mais fácil na minha cabeça para me exemplificar aqui para mim. Academia. Aí, dentro de academia, eu tenho vários segmentos, né? Aí dentro da academia eu quero trabalhar com idosos, exemplo. Sim. Sim. Aí o que eu sugiro? Se não fica uma coisa, eu penso que fica algo muito vago, mas vai ser o seu tutor que vai te orientar. Se você está com macrotema academia, você pode trabalhar aqui na academia o resultado da mudança fisiológica dos idosos durante um ano de treino 3 vezes por semana. Aí você já fez um recorte nesse macrotema academia. Entendeu? Sim. Porque, por exemplo, se você joga...
se você jogar idosos, os idosos na academia, você percebe que fica muito genérico? Como assim idosos na academia? Será que assim, o idoso ele tem o mesmo resultado que o menino de 20 anos? Né? Então, aí você pode trabalhar em cima dos resultados dos idosos que frequentam 3 vezes por semana e fazem uma série A e B, sabe esse tipo de coisa? Você vai delimitar, mas com mais substância. Mas é isso mesmo que você pensou. Entendi. Não, essa era a minha dúvida. Obrigado. Nada, imagina. Gente, mais alguma dúvida em relação à matéria? Acho que não, né? Então, olha, pessoal, boa prova para vocês. Estudem, por favor. Aí, qual é a sugestão? Assim, qual é a orientação para a gente, né, professor? Na próxima semana, avaliação. Na semana seguinte, que acho que começa dia 27, agora não tenho certeza, não tenho calendário aqui, a gente vai fazer a vista de prova, tá? Então, assim, na segunda-feira, após a prova, vamos fazer a vista de prova, corrigir a prova, tá? Só depois, no iniciozinho de maio, que a gente vai iniciar com aquela matéria nova, tá? Que eu tinha mostrado para vocês antes. Então, na semana seguinte, após a semana de prova, a gente vai fazer a correção da prova, tá? Para a gente poder dar o pontapé no segundo bimestre, que vem abençoado e muito protegido por Deus. Oi. Quando eu faço a prova que eu envio, não já vai ser computada a nota? Então, Luana, o que foi nos orientar, talvez alguns professores escolheram colocar já a nota, assim, para vocês visualizarem. Mas a minha coordenadora, ela me orientou a não colocar a visualização automática. Então, vocês não vão conseguir visualizar. Eu acho que a do Luiz também não, tá? Que a gente fez, assim, meio que juntas. Assim, a gente tinha, no caso, desculpa te interromper, a gente tinha recebido essa informação, que a partir do momento que a gente enviasse, já computava a nota. Então, isso pode acontecer com alguns professores, outros não. Isso mesmo, Lu. Pode acontecer com alguns. Comigo não vai ter jeito. E acho que para o Luiz também não. Acho que com a minoria de professores, porque os coordenadores nos orientaram a tirar a visualização da pontuação automática. Então tá bom, obrigada. Tá bom? Imagina. Gente, mais alguma dúvida? Então, pode falar, Márcia. Então, você me falou, você falou aí, em relação ao Google acadêmico e tal. No semestre, terceiro semestre, se eu não me engano, nós tivemos aula com uma professora e ela passava algumas atividades para a gente fazer alguns trabalhos, fazer essas atividades, pesquisa de artigo científico, fazer um artigo científico. Sim. Assim, há muita dificuldade em achar os temas que ela selecionava para a gente no Google Acadêmico, por exemplo. Tem algum modo específico de procurar? Como que... Então, o problema é que eu não abri aqui o Google, porque senão eu poderia fazer o caminho com vocês. Como é que a gente faz? Você sabe chegar no caminho para você chegar no Google Acadêmico? Isso aí, sim. Ah, tá. Então, normalmente, a gente, assim, o caminho é aquele, da gente colocar o tema lá e clicar no acadêmico. Em geral, a gente faz daquela forma. Você achava difícil chegar assim, conseguir pesquisar os temas que ela dava? É isso? Exatamente. Eu acho que talvez os temas dela, Márcio, assim, fossem temas mais específicos, né? Possa ser que o problema tenha sido esse. Mas esse tema do seu TCC vai ser um tema mais genérico. Então, você não vai encontrar assim, problema algum de pesquisar no Google Acadêmico. Eu acredito que não, tá? Mas, assim, a gente pode tentar. Deixa a gente voltar para a aula, que a gente pode fazer um teste de acordo com... Você já sabe mais ou menos o que você quer pesquisar. A gente pode fazer essa tentativa, tá? Não precisa abrir para todo mundo para não dar, assim, uma cópia geral do tema que você quer. Mas depois a gente pode fazer essa tentativa sim, tá bom? Joia, obrigado, viu? Imagina. Gente, mais alguém ia perguntar, agora eu não lembro quem que... Professora, isso que a senhora falou é só para quem vai fazer e vai iniciar o TCC ou para toda a turma? Não.
O Márcio, eu acho que ele não vai iniciar agora, não. Quem vai iniciar agora no 7º semestre é o pessoal da ADM. Aqui é geral. Quem está falando mesmo? Vinícius. Vinícius. O que ele tinha perguntado é o geral. É que, na verdade, eu tinha colocado em um dos slides que o tema é o assunto central e é importante que vocês façam. Deixa eu só recuperar esse slide aqui. Sabe por quê, professora? É meu primeiro semestre aqui na faculdade e eu também tenho um pouco de dificuldade lá no portal. Algumas coisas lá eu fico pesquisando, clicando em tudo para achar alguma coisa. Inclusive, o link dessa aula eu achei só no primeiro... naquela primeira opção lá, tá? Isso, no primeiro encontro, isso. Isso, eu até coloquei no primeiro encontro mesmo, Vinícius, para facilitar para vocês, para vocês não terem que procurar nas outras aulas. Mas olha só, eu tinha colocado aqui, por isso que o Marcos perguntou, que vocês vão encontrar o tema, o assunto central, e é importante que vocês perguntem, que vocês façam a pesquisa de vocês em cima de artigo, livro, revista científica, banco de teses, dissertação, em especial mestrado, doutorado, comunicações em análise de congresso e tudo mais. Mas isso é geral. É quando vocês chegarem no 7º semestre, vocês vão ser, assim, vocês vão ter um cardápio de macrotemas. Aquele macrotema, vocês vão escolher um, e aí vocês vão se debruçar em cima da pesquisa. Aí vocês vão fazer no 7º semestre, o TCC-1, que são atividades 1, 2 e 3, e o TCC-2, que também são atividades 1, 2 e 3, e aí vai finalizar com com o TCC mesmo de vocês, que vocês já vão colocar para aprovação. Então, sem problema. Sem problema, professora, porque eu pensei que já tinha uma pesquisa para a gente fazer agora, e estava em algum lugar do portal, porque eu falei, eu revirei tudo lá e não achei nenhum tema. Não, tranquilo, né? Agora não, vamos falar ainda bastante sobre isso. Então, gente, muito obrigada pela presença, se debrucem. Professora? Oi. É a Camila? Uma dúvida que não tem nada a ver com a matéria. É a Larissa, professora. Uhum. Que não tem nada a ver com a matéria da senhora. Tá, mas a minha dúvida é o seguinte. Em relação, por exemplo, eu peguei uma DP e em relação à prova, vai ser a mesma coisa que a matéria da senhora? A prova agora, na segunda-feira? A DP, por exemplo, tem uma DP. A DP desse semestre, ela vai ser só uma prova ou vai ser 2 provas? Então, se você vai fazer, assim, se você pegou DP, mas a DP não é de metodologia científica, é? Não, professora. Ah, tá. Então, aí precisa ver, você sabe quando está marcado a DP, Larissa? Não, professora, eu vou olhar agora. Então, a ADP vai ser, bom, tem que ver com o seu coordenador. Você é de qual curso? ADM. Ah, tá. Tem que ver eu acho que é com a Alisson, né? Tem que ver com a Alisson quando que está marcada a sua DP. Eu não sei se está marcada agora para essa semana de prova de avaliação oficial, será? Professora. Tem que ver com ele, Larissa. Tá? Tá bom, professora. Mas a matéria, de qualquer forma, de nada, mas a matéria, de qualquer forma, deve estar no AVA. Então, a minha dúvida era essa, porque por ser DP, se vai ser normal igual as outras provas ou se tem alguma coisa diferente. Então, mas confirma com ele, que daí eu tenho medo de dar uma informação, assim, controversa aqui, é melhor você confirmar com ele, tá? Tá bom, obrigada, professora. Imagina. Ana, pode falar. É que eu ia falar que no calendário que a gente recebeu não tem a matéria que eu também estou fazendo a DP. Entendeu? Tá. A mesma dúvida da Larissa, que a gente recebeu o calendário falando das provas, só que não tem a matéria que eu peguei DP. Então, gente, vocês têm que conversar o mais rápido possível com o coordenador. Até para ver, porque se tiver que fazer alguma DP, vocês vão ter que acessar um link, porque tá tendo tudo online, né? Então, é importante que vocês mandem essa dúvida para ele ver, porque às vezes é tanta coisa na cabeça. Tá bom. Tá certo? Meninos, olha, muito obrigada mais uma vez pela presença, tá? Desejo uma boa semana, se cuidem, e qualquer dúvida, eu vou estar aqui no dia 20, online, se alguém tiver alguma dúvida, né, quanto a como, não em relação à matéria, mas em relação ao processo, podem entrar, que daí a gente vai tirando as dúvidas, tá? A gente vai dissipando essas dúvidas aí. E boa semana, estudem. Amanhã eu já coloco a matéria no AVA, tá bom?
Tá bom, abraço. professora. Obrigada. Boa Professora semana. Veiga. Pode falar, Emerson. Professora, eu acompanhei poucas suas aulas online. Tive alguns problemas aí de Acesso. contratempos aí de acesso e tudo isso. Tá. Então, praticamente, eu não peguei nenhuma aula sua. Eu queria saber se você passou algum trabalho para entregar para nota, alguma coisa do tipo. Eu também, nos grupos lá da sala, também eu estou em poucos grupos, eu também não conheço ninguém, e acabou que ficou difícil para mim. Então, eu não sei se você passou algum trabalho, alguma coisa para poder entregar, além Então, da Emerson, prova. a semana passada nós respondemos algumas questões, mas foi assim, geral. E o problema de vocês me entregarem alguma coisa, as respostas dessas questões, é que quem está pelo celular não consegue mandar para mim. Então, assim, eu deixei um tempo, vocês fizeram, cada um foi dando a sua opinião, e aí foi computando, sabe? Assim, tá tudo no vídeo. Mas não se preocupe, não. Isso não vai te prejudicar, a sua ausência aqui não vai te prejudicar, assim, abre aspas, se você não estudar a matéria para você fazer a prova na próxima semana, tá? Agora, se debruça em estudar a matéria que eu postei no AVA, que daí você consegue recuperar. Não se preocupe em relação ao que foi passado, não. Ok? Acho que ok. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite. Sabrina? Quem está falando é a Sabrina? E, professora, tem como a gente... Oi? Mãe, eu não gosto. Professor, então, nesse caso, quem entregou. Não, então, na verdade, Emerson, foi mais um bate-papo nosso. Cada um foi respondendo o que tinha colocado, mas não tiveram como me enviar, porque alguns estavam no celular. Então, assim, não se preocupe com essas questões que foram passadas, que eles não me enviaram. A gente só comentou das questões uma a uma na semana passada. Mas, assim, o que eu sugiro que você faça é estudar agora a matéria para a prova, né? Tá, a matéria está dentro desse encontro agora, desse último encontro aqui do AVA. Não está só no encontro 1, não, tá nos outros encontros também. Nossa, sim, assim, são todos esses trabalhos até agora. Isso mesmo. Aí você pode recuperar tanto o vídeo quanto o PowerPoint. Tem algum meio de contato com você sem que seja até a próxima aula, caso de tirar alguma dúvida a respeito da matéria? Então, o problema é que, assim, eu vou estar com outras disciplinas, né? Então, para mim, vai ser complicado. Teria que ser só durante a aula mesmo. Porque nos outros dias eu estou com outras matérias. Mas está tranquilo, você vai conseguir fazer. E se você tiver alguma dúvida, na segunda-feira que vem, às 19 horas, eu vou estar online. Aí você pode perguntar. Lê o material, se você tiver alguma dúvida, você pergunta alguma coisa. Mas, assim, lembrando que eu não vou poder falar nada, porque eu sei as questões que estão na prova. Tá ok. Ô, Emerson, a professora tem um canal no YouTube. Ô, Emerson, a professora tem um canal no YouTube que ela postou todas as outras aulas, dá para você ver também por lá. Isso mesmo. Aí, legal isso aí, ó. Qual que é o canal? É o nome da professora mesmo, pesquisa lá e tem as últimas aulas. É o Irla Rodrigues. Mas vocês também têm o link que está no AVA de vocês, justamente para o canal, né? Isso, também tem. Tá bom? Ok. Meninos, fiquem com Deus, Então, tá? Obrigado. Professora, só mais uma pergunta, rapidinho. Pode fazer várias. Eu vi o pessoal falando do cronograma de provas. Esse cronograma eu não recebi, não. Eu só achei a sua prova porque eu fui passando etapa por etapa lá. Você é da ADM, Educação Física? Eu sou elétrica. Ah, tá. Então, na verdade, assim, o seu coordenador era para ter te enviado, porque o pessoal da ADM, da Pedagogia, quem enviou foi o coordenador. Eles teriam que ter pelo enviado. E-mail ou pelo AVA? Eu acho que pelo e-mail. Tá, o pessoal da Pedagogia recebeu pelo e-mail. Mas olha só, os professores, essa semana seria interessante que vocês não faltassem, tá, gente? A nenhuma aula online, porque o professor vai estar esclarecendo algumas dúvidas. Foi o que eu fiz hoje. Mesmo quem não
participou das aulas anteriores, você, independente de vocês receberem ou não o calendário, vocês estão sabendo que vocês vão ter a prova na próxima aula, na segunda-feira, às 19 horas. Então, assim, sempre que você, se você for ter aula na terça, a sua prova da terça automaticamente vai para a quarta. Aí, assim, as aulas que você tem durante a semana serão as provas que você terá durante a semana também. Mas só começa semana que vem, né? Só começa dia 20. Tá ok. Então dá tempo. Gente, um abraço, viu? Fiquem com Deus. Qualquer coisa, Obrigado, dia 20 estaremos aqui, tá bom? Boa prova, Deus abençoe.